galera do Aula D, essa que vos fala, professora Pamela Damasceno, professora de língua portuguesa no dia de Enem. Convido vocês que fiquem aqui comigo para que possamos analisar as questões recorrentes com relação à prova de linguagens, a prova de língua portuguesa do Enem. Hoje estou aqui para tratar com vocês sobre variedades do português brasileiro. Foi feito um estudo que, ao longo dos últimos anos, o tema variedades do português brasileiro é, sim, um dos temas mais recorrentes da prova do Enem. Então, passemos à análise desses aspectos a respeito das variedades do português brasileiro, certo? Bom, a gramática, ela existe, na verdade, como um registro de hábitos e costumes linguísticos de uma dada época. Que época? Século XVI. As primeiras gramáticas de língua portuguesa, elas datam do século XVI. Ou seja, eis que surge um ser desocupado lá no século XVI que passa a registrar os hábitos e costumes linguísticos daqueles que o circundam, daqueles que estão inscritos em um dado contexto sócio-histórico discursivo, ou seja, daqueles que estão inscritos ao seu redor em um dado momento da história. Daqueles registros, ele passa a compará-los e criar regras, né? Que alguns traços discursivos se repetem ao longo desses registros. E são esses traços recorrentes, né, que repetidas vezes aparecem nos discursos das pessoas das ruas, que acabam se tornando as regras que hoje conhecemos. Ok? Então, a gramática existe em decorrência da língua. Outro aspecto relevante que nós temos de saber é que a língua, na verdade, ela nos legitima enquanto sujeitos, né? Ela nos investe de autonomia. A linguagem tem a ver com identidade, né? Inclusive, vocês podem observar que muitas pessoas fazem terapias e tal. Por quê? Porque elas narrativizam através da linguagem para organizar sua subjetividade, para organizar-se mentalmente através da sua linguagem, tão importante que a língua é. Então, no momento em que nós tomamos a linguagem e dela nos utilizamos, nós estamos investidos de autonomia, autoria, né? Nós temos a propriedade sobre nós mesmos, sobre os nossos dizeres, sobre as nossas palavras. Então, se aparecer no Enem língua relacionada à identidade discursiva dos sujeitos, né? Língua relacionada ao sujeito falante como atribuidora de identidade a esse sujeito, marquem como correta. Lhes asseguro que é. Sigamos então a competência linguística e a capacidade humana que nós temos de introjetar um ou mais sistemas linguísticos complexos, né? Ou seja, de introjetarmos regras linguísticas que acabam correspondendo algumas à gramática que se tem hoje. Bom, na condição de falantes de língua portuguesa, todos nós já apresentamos uma gramática intuitiva. O que eu quero dizer com isso? Nós temos alocado no nosso cérebro, digamos, um espaço linguístico, um espaço, um locus da linguagem, que fica destinado à aquisição de uma língua. Então, não me digam, professora Pamela, eu simplesmente não sei língua portuguesa. Porque desde o momento em que tu cresce, tu adquire a tua linguagem, a tua língua natural por estímulo, né? Ouvindo por estímulo tu vai adquirindo, tu já é investido, tu já estás investido de um espaço no cérebro onde tu vais desenvolver, organizar as tuas regrinhas relacionadas à tua língua, né? Tanto é que a dificuldade que se tem de aprender português para uma criança brasileira é a mesma dificuldade que uma criança nos Estados Unidos encontra para adquirir o inglês. Tá bem, gente? Então, todos nós já possuímos alocados lá no nosso cérebro um espaço destinado à aquisição da língua natural, no nosso caso, no teu caso aí, a língua portuguesa. Tá bem?
Agora, gente, na sequência nós vamos começar a falar de variedades do português brasileiro e elementos fundamentais para tu que queres aí ir muito bem na prova de linguagens de língua portuguesa. Tá bem? Convido vocês que fiquem aqui comigo. Na sequência vamos ver o que nós não podemos deixar de saber com relação à prova de linguagens do Enem. Beijos da Prof. Pam.